Olá pessoal, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 19 de junho. Vamos começar com notícias internacionais e do fim de semana para cá, né? O secretário de Estado dos Estados Unidos disse que o mundo é melhor com o Brasil governado por Lula. A embaixadora, isso foi hoje, a embaixadora do Reino Unido disse que Lula pode ajudar nas negociações de paz na Ucrânia e que o Brasil, ela diz explicitamente isso, que o presidente anterior não tinha uma boa inserção no mundo. Conta a novidade agora. A respeito do Bolsonaro, a respeito do Lula, e dizer que Lula pode ajudar nas negociações de paz. O Lula está falando isso antes de tomar posse. Antes de tomar posse. Falava isso na campanha, depois falou muito na transição e depois que empossado o tempo todo. Uma coisa que eu falo, aliás, hoje nós vamos ver aqui algumas coisas que eu falo sempre. Uma coisa que eu falo sempre e aí os fatos vão corroborando, né? No final de semana passado, né, na sexta-feira, um general chileno de 92 anos de idade foi condenado agora, essa semana que passou, a 18 anos de prisão por crimes cometidos durante a ditadura de Pinochet. É impressionante. Você vai dizer assim, pô, mas agora com o cara com 92 anos não vai nem cumprir os 18, porque provavelmente vai morrer antes, né? 18 seriam 110 anos de idade. Sim, é verdade, demorou, mas é importante. E aí não interessa, é velhinho, coitadinho, condenado a 18 anos. Não sei se será preso efetivamente, vai ficar lá encarcerado em algum lugar e tal, não sei o que lá. Mas só o fato de ser condenado é muito importante, na minha opinião. Coisa que o Brasil não faz, né? Com seus militares golpistas de 64, e eu espero muito que faça agora com os militares golpistas de 2023. Gente, o Dallagnol fugiu para os Estados Unidos. Ele disse que não, eu só vou lá e volto. Sim, pode ser. Mas foi na calada da noite, foi de madrugada, só postou quando já estava embarcando no avião. E ele foi recomendado pelo Marcos Feliciano, um deputado de São Paulo, canalha, bolsonarista, pastor evangélico e tal. Ele foi recomendado a fugir. O Marcos Feliciano recomendou exatamente isso, fuja. E ele fugiu. Porque nesse momento fugiu, né? Porque se vai voltar ou não, a gente não sabe. Com tudo que tem com a história da Lava Jato, né? Com todas as barbaridades que a Lava Jato fez no país, crimes, não é só um julgamento, um julgamento que não foi adequado, não é só isso, são crimes. É bem provável que ele tenha fugido mesmo. Volta daqui a pouco, mas... Ou então vai lá fora articular alguma merda. Boa coisa, não é? Diria minha mãe. Boa coisa ele não foi fazer lá. Meu Deus, falando em coisas patéticas, isso é patético. A Janaína Pascoal, imagine, que não foi eleita, né? Não foi reeleita, e aí tá num ostracismo brutal. Estava trabalhando num negócio lá, num quadro lá da CNN Brasil. Não aparece mais lá, eu acho que ela já não está mais lá. Ou seja, está num ostracismo. Aí ela fica postando coisas para chocar, né? Para chamar atenção. Então ela disse que o Bolsonaro salvou a democracia brasileira. Imagine o que ela diz, né? Qual é a lógica daquela cabeça imbecil que ela tem? Ora, se os militares é que queriam dar o golpe e o Bolsonaro não atendeu a eles, então quem salvou o Brasil do golpe foi o Bolsonaro. Esquecendo ela que o Bolsonaro é o artífice do golpe. Então, ele articulou o golpe, coordenou o golpe,
o golpe não deu certo, aí ele não disse em nenhum momento, quando tem aqueles áudios lá trocados, em nenhum momento tem assim, lá o tal do Mauro Cid, em nenhum momento diz assim, o Bolsonaro diz, para esquecer essa história, ou então o Bolsonaro diz que vai te prender se você continuar propondo golpe e tal, sei lá. Não. Ele apenas não disse, sim, vamos fazer o golpe. Mas todo mundo sabe que era isso que ele estava articulando. O golpe era para ele, o golpe não era para um militar assumir o governo, o golpe era para ter a intervenção para o Bolsonaro continuar no governo. Então, o golpe é do Bolsonaro, óbvio, evidente isso. Isso aí qualquer criança de 5 anos entende. E ela veio com isso, uma disfarçatez, né? Uma disfarçatez. E pensam, aliás, nós vamos ver mais coisa aqui também, que pensam que a gente ofende a nossa inteligência, né? Ofende a inteligência de qualquer ser humano mediano, não precisa nem ser muito brilhante, não. O Lula viaja agora à noite, vai para a Itália, né, vai ter lá algum compromisso na Itália, vai ao Vaticano, que apesar de ficar lá em Roma, é um estado à parte, todo mundo sabe disso, e vai à França. No Vaticano ele vai estar com o Papa pela 4ª vez, se não me engano, ele vai estar com o Papa Francisco. Na Itália, francamente, eu não sei se ele vai estar lá, porque a Itália é um governo ultradireitista. Pode até estar, porque é conversa de estadista, então pode até estar, mas eu francamente não sei dessa agenda dele na Itália. Vai estar na França, vai estar com o Macron, vai almoçar com o Macron, vai ter lá uma solenidade com o Macron, e vão conversar sobre a guerra, vai conversar sobre a questão do acordo Mercosul-União Europeia, que a União Europeia está querendo, botou lá umas travas contra os países do Mercosul, e o Lula está dizendo, com essas travas a gente não assina. Então o Lula está falando, na verdade, pela América do Sul toda, e tem respaldo para isso, claro. E na França também ele vai participar, isso aqui é muito interessante, ele vai participar, eu não sabia disso sobre hoje, ele vai participar de um show / ato político com a banda Coldplay. Então assim, a banda vai tocar lá, na base da Torre Eiffel, vai ter um monte de gente, vão ter várias autoridades, é assim que eu estou entendendo, ou vão ter ativistas de causas e tal, e ele será o último a falar. Ele vai falar sobre a questão ambiental. Ele será o último a falar. E aí, gente, olha só, eu diria, com toda a experiência que eu tenho, que o cara que é escolhido para falar por último é o cara mais importante do evento. Para não ser muito pretensioso, eu posso dizer que o cara que falar em primeiro lugar também é muito importante. Mas o cara que fala para o último é aquele que fecha o evento, é aquele que é o mais esperado no evento. Então, eu não sei exatamente quais são as pessoas que vão estar lá nesse show-evento, mas primeiro, só em o Lula ser convidado já é espetacular. Detalhe, falando em convite, o Lula vai convidar o Papa Francisco para vir na festa do Círio Nazaré. Eu não sei se o Papa vai poder vir, o Papa operou lá e tal, enfim, não sei, a saúde do Papa inspira cuidados, a verdade é essa. Mas se o Papa topar vir, vai ser um espetáculo, então, também como uma deferência ao Brasil e ao Lula, né? Mas só o Lula ter sido convidado para o evento já é um espetáculo. Ser convidado para falar é um espetáculo a mais. E para falar por último, aí é, como diria Darcy Ribeiro, uma apoteose. E aí, gente, na França vai ter um evento sobre questões comerciais, financeiras, de investimentos e tal, não sei o que lá. E vários chefes de Estado vão. O Lula vai estar também nesse evento. E aí eu também soube
que o presidente de Cuba também, esse já foi para a Europa, também vai estar com o Papa, também vai à Itália, vai à Sérvia e vai à França participar deste evento. E aí o que é curioso, eu marquei isso aqui para falar, o que é curioso é o seguinte, quando o Maduro vem aqui ao Brasil, o presidente de Cuba não veio, depois que o Lula foi empossado, mas o dia que vier, é um escândalo, tá recebendo o ditador, tá não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O cara vai, o Maduro andou por aí viajando também, o cara vai à Europa, vai estar com o Papa, vai na Itália, que é governado pela extrema-direita, vai na França, não sei se vai estar com o Macron pessoalmente, assim, numa conversa a dois, vai à Sérvia. E aqui simplesmente ignoram para dar a impressão que só o Brasil e a Argentina, porque é o Alberto Fernandes, que recebem esses presidentes de países. Não é verdade. Esses presidentes têm oposição, têm divergências e tal, mas vira e mexe, eles são recebidos na Europa. Agora, muito por conta da... Também já falamos isso aqui várias vezes, a mudança na configuração do mundo, estão indo também para a Ásia, para o Oriente Médio, e isso os Estados Unidos ficam loucos, porque abrem um caminho que se libertam do jugo dos Estados Unidos, só não vão para os Estados Unidos, porque aí realmente, para ir lá, primeiro não vale a pena, porque só vão ser maltratados e tal, enfim. É só para mostrar que essas relações no mundo, elas existem. E aqui a imprensa do Brasil, isso aqui eu soube, porque eu agora recebo PDFs de jornal, um grupo de pessoas que faz esse trabalho e manda, eu me inscrevi e estou recebendo. Jornais do mundo inteiro. E eu vi isso em jornais europeus. Salvo engano, o jornal É o País, da Espanha. Enfim, bem legal nesse aspecto. O Alexandre Moraes falou hoje o que eu falo aqui há tempos. Ele falando da história do Zanin, ele diz que o Zanin vai ser um excelente ministro do STF e tal, não sei o que lá, na opinião dele, claro. E aí ele diz: vocês pensam que nos Estados Unidos como é que é? Nenhum governo democrata jamais escolheu um representante republicano para a Suprema Corte. E vice-versa, nenhum governo republicano jamais escolheu uma pessoa ligada ao Partido Democrata para a Suprema Corte. Então, assim, e o Flávio Dino diz também uma coisa muito interessante. Ninguém, no Brasil, inclusive, ninguém indica para o STF um inimigo. Óbvio. Né? Agora, gente, vamos falar do relatório Focus. Eu já disse isso para vocês. Relatório Focus é um relatório que o mercado, que o Banco Central ouve o mercado toda semana e é publicado toda segunda-feira. Eles fazem as previsões econômicas. E aí, lembrando que há pouco tempo, eu acho que não tem 2 meses, eu até já falei aqui, quando baixou em relação ao que eles estavam prevendo antes. Não tem 2 meses. A previsão de inflação desse mercado, via relatório Focus, era 6,09. Vocês devem se lembrar desse número assim vagamente, porque eu falei ele aqui algumas vezes. Não tem 2 meses isso. Hoje, a previsão é 5,12. É quase 1 ponto percentual a menos. Isto não existe. Isso não existe. O cara há 2 meses estava achando que ia ser 6,09 e agora acha que é 5,12. E não é porque ele acha agora o 5,12 que está errado. É quando ele achava o 6,09, que ele sabia que não era. Mas faz que é para tentar minar o governo, para tentar minar o otimismo em relação ao que já estava acontecendo na economia. Só que aí tem uma hora que não tem jeito, eles têm que ir calibrando, que é para não passar muita vergonha, né? Além da vergonha que já passam. É uma descarada manipulação.
Na semana passada, na segunda-feira passada, eles disseram que ia ser 5,42, agora é 5,12, 0,3. É muita coisa. É só 0,3, não é, de uma semana para outra. 0,3 nessa história aqui, que isso aqui, assim, 5,12. Se semana que vem for 5,13, a notícia é: a previsão de inflação subiu 0,01. Então 0,3 não é pouca coisa, porque aqui qualquer pontinho, qualquer décimo para cima ou para baixo é um escândalo. 0,3 é uma barbaridade, de uma semana para outra, não existe isso. Esses caras pensam que nós somos o quê? Que a nossa inteligência é o quê? São uns canalhas, são uns incompetentes. Ou, assim, são incompetentes ou são canalhas? Ou são as duas coisas? Eu acho que são as duas coisas. Não é possível errar assim. E mais, hein? Corre o risco disso aqui ainda baixar mais. Essa previsão de inflação. O dólar, hoje, no outro dia eu falei, né? 4,80. Lembrando que com Guedes passou de 6. 4,80 final da semana passada. Hoje, 4. Mas aí não é previsão, não. É real. Hoje, 4,77. E agora, vi hoje na CNN, já a previsão de bancos de que termina o ano em 4,40. Os caras andaram falando em dólar que com Lula o dólar ia explodir. 4,40. Esse 4,77 é o mais baixo de um ano atrás, de 12 meses. De 12 meses. É o mais baixo, o valor mais baixo. Se for 4,40, vai bater aí, sei lá, 3 anos ou mais. E o PIB? O PIB, vocês também se lembram, lá antes até do governo Lula, diziam que o PIB ia ser 0,5. Não mais do que isso. A previsão agora já é PIB a 2,14. E o governo, que está sendo cauteloso com isso, mas o Haddad, isso aqui é do mercado, tá? Mas o Haddad já fala que o PIB pode dar 2,5%. Como é que os caras falavam em 0,5? É muita diferença. Se for 2,5%, vamos aqui, vamos ser conservadores. Que seja 2. A previsão dos caras era 0,5. 2 é 4 vezes mais. Os caras não podem errar tanto assim. Ou tem que ser todos demitidos. Demite todos, porque são todos absolutamente incompetentes. Ou todos muito canalhas, manipuladores. E enquanto pessoas perdem dinheiro com isso, porque se o cara aposta, isso tudo aqui, o cara vai quando vai fazer os seus investimentos nos bancos, tendo muito dinheiro ou pouco, né? Mesmo que o cara tenha só um pouquinho de dinheiro e tal, quando o cara vai fazer as suas decisões de investimento, até mesmo para tomar um empréstimo, uma coisa qualquer, se ele segue esses caras, ele se lasca. Só que os grandalhões, esses ganham sempre, porque eles manipulam isso e eles sabem que está sendo manipulado. Então eles sabem o que tem que fazer. Eles sabem que estão manipulando, sabem o que tem que fazer. Né? Eles manipulam para ganhar muito dinheiro. Quem paga a conta, aí assim, quem paga mesmo essa conta é a classe média. E a classe média que vota no Bolsonaro. Né? Porque eu não me lembro desse dado, mas acho que ainda na sua maioria a classe média votou no Bolsonaro, mesmo nessa última eleição que o Lula ganhou. O Lula ganhou no povão. Né? Mas na classe média eu acho que quem ganhou foi o Bolsonaro. E perde dinheiro por causa desses pilantras. É isso aí, gente. Até amanhã.